Começa agora Papo Cabeça com o Dr. Túlio Sampaio. Olá, meus amigos aqui do canal, Dr. Túlio Sampaio aqui mais uma vez com o nosso Papo Cabeça semanal. É uma conversa leve que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 19 horas, ok? E você pode nos ajudar também dando um like, fazendo com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, ok? Obrigado. Queria agradecer também mais uma vez aqui a presença do meu amigo José Luiz, tá certo? Um companheiro aqui semanal que ajuda a deixar esse bate-papo muito mais leve e dinâmico. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Ô, doutor Túlio, eu que agradeço. Estou aqui como porta-voz dessa clientela do doutor Túlio, tirando aqui muitas dúvidas e fazendo uma consulta com o doutor de cabeça e pescoço, doutor Túlio, e com certeza o assunto de hoje está palpitante. Vamos lá. Bom, posso começar? Vamos lá? Vamos lá, gente. Vocês que me pediram para fazer perguntas ao doutor Túlio, então vamos lá para que elas sejam dirimidas, sejam explicadas as dúvidas de vocês. Doutor, disfagia. O que é disfagia? O que decorre dessa enfermidade para quem é médico de cabeça e pescoço? Como é que resolve isso? O que é disfagia? Bom, é uma pergunta muito boa e que muita gente não entende a palavra disfagia, né? Disfagia é um termo médico que ela indica um sintoma que é a dificuldade de engolir, né? Então, assim, disfagia nada mais é do que uma dificuldade de engolir. A disfagia ela pode ser mais alta, né, quando acomete mais a região cervical, que é a minha área de atuação, ou ela pode ser mais baixa, tá certo? Que aí já é uma área mais acompanhada pelo pessoal da gastroenterologia, cirurgia digestiva, né? Mas disfagia é exatamente a dificuldade de engolir, seja ela para sólidos, líquidos, pastosos, enfim. E é um importante sintoma de câncer que envolve a região da garganta, da laringe, né? Laringe, faringe, enfim. Bom, então, relacionado a isso, existem sintomas, né? E quais seriam os mais comuns da disfagia orofaríngea, por exemplo? Pronto. Dependendo da localização, né, do tumor, na verdade, o paciente ele tem uma diferença na dificuldade de engolir. Por exemplo, o paciente que tem uma lesão na faringe, né, que é a região mais alta da garganta, né, e é aquela parte que você consegue ver, né, orofaringe, né, que é as amígdalas, a parede posterior, né, o paciente ele tem uma dificuldade maior por conta do tumor que ocupa aquela região, tá certo? Então, assim, o tumor de orofaringe, ele cursa muito precocemente com dificuldade de engolir, com dor também, tá certo? Dor e dificuldade de engolir. Se o paciente, ele apresenta um fator de risco, que é o tabagismo e o etilismo. A gente sabe que os pacientes que fumam e que bebem, eles têm um risco 30 vezes maior de desenvolver um câncer nessa região. Tudo isso? Tudo isso. Do que uma pessoa que não fuma e que não bebe. Então, assim, o paciente tem fator de risco e tem um sintoma disfágico há mais de 3 semanas, esse paciente precisa passar em consulta, tá certo? Para avaliar, fazer uma oroscopia, ou seja, uma avaliação completa da cavidade oral, para a gente procurar alguma justificativa para esse sintoma. Então, assim, para entender o que eu estou recebendo de informações, você que está tirando a dúvida com o doutor Túlio, essa disfagia orofaríngea, né? Ela aparece em que doença, por exemplo? Como é que eu sei que eu estou com essa disfagia e se é uma doença relacionada a câncer, a tumor? Como é que eu sei isso? Pronto, tem a disfagia que é causada por desmotilidade, por alguma deficiência da mobilidade do esôfago ou da musculatura da faringe, tá certo? Que geralmente são doenças benignas, tá certo? Mas também está associada ao câncer, tá bom? Como eu falei anteriormente, o tumor ele ocupa um espaço nessa região da faringe e isso faz com que o paciente ele tenha dificuldade de engolir. Bom, doutor Túlio, falando de orofaríngea, né? Ela aparece em quais doenças na gente? Esse sintoma é um sintoma bem diverso, né? Ele aparece tanto em doenças benignas, como doença do refluxo, como uma desmotilidade do esôfago, tanto com doenças malignas,
que é o câncer de orofaringe, de laringe, de supraglote, enfim. Eu sempre uso nas minhas consultas um modelozinho anatômico para exemplificar, né, e que o paciente consiga visualizar o problema, né? Então, isso aqui é uma laringe, certo? Essa peça é uma representação da laringe que fica aqui, ok? A língua, ela se insere nesse osso que chama-se osso hioide, certo? O esôfago, ele passa por trás da laringe, né, e vai para o estômago, tá bom? Aqui é a traqueia, tá certo? E aqui vai para o pulmão, ok? Então, falando de doenças benignas, inicialmente, por exemplo, a doença do refluxo. Então, quando o paciente ele tem um refluxo, o ácido, ele volta do estômago, tá certo? Ele não queima o estômago porque as células do estômago, ela produz um muco, né, que é popularmente conhecido como uma baba, né, que impede que o ácido entre em contato com a mucosa. Então, a gente não sente, normalmente, a dor. Esse refluxo que o senhor fala é azia, popularmente falado, o queima que as pessoas falam, que sentem. É o ácido voltando do estômago e subindo, na verdade. Como as células do esôfago não têm essa proteção, acaba queimando esse caminho. Então, o paciente ele pode sentir uma dor retroesternal, aqui embaixo, como se fosse uma dor lancinante, um aperto, às vezes até confundindo com infarto. Exato. Mas, falando de disfagia, pode acontecer o seguinte, eu não sei se a câmera pega, mas aqui, ó, o ácido quando vem, ele queima essa região aqui, ó, ok? Que é o comecinho da laringe. O ar, ele entra aqui, né? Então, quando ela queima essa região, ele causa um inchaço, um edema. Então, o paciente, ele tem um sintoma que chama de globus faríngeo, uma sensação de corpo estranho. Ele fica com uma secreção mais espessa, todo o tempo pigarreando. Às vezes dá uma rouquidão leve, uma voz um pouco mais fraca, né? Isso é um sintoma comum. Os pacientes eles chegam para a gente com essa queixa e tem que realmente procurar ajuda se o paciente ele sente isso por mais de 3 semanas. Aí a gente solicita o exame para avaliar essa região, que é o exame de laringoscopia, que aí ele vai ter uma visão direta da laringe, como se estivesse olhando nessa posição. A câmera ela vem por dentro. Ela vem, ou ela pode ir pelo nariz, Sim. ou pode ir pela boca. Então ela filma nesse ângulo. Então a gente consegue ver lá se dentro. Há alguma lesão Isso. aí. Se houver lesão, vai conseguir ver, visualizar, né, e já começa as investigações. Se não, já vai também mostrar um inchaço nessa região. E aí sugere doença do refluxo gastroesofágico, certo? Essa é uma das doenças causadas pela disfagia. Isso aí é um sintoma Sim. de uma doença do refluxo, que é Sim. benigna, Sim. certo? Outra causa de disfagia, isso já falando de doença maligna, de um tumor, se o paciente ele tem, eu tenho aqui outro modelo, se o paciente ele tem uma lesão de faringe, ok? Isso aqui é um corte sagital, né? Como se a face da gente tivesse cortado, né? Sim. Então, não sei se a câmera pega, mas vê bem. Aqui é a língua. Se o paciente ele tem um tumor nessa região, que a gente chama de base de língua, ele vai ter um sintoma de dor para engolir, tá certo? Dificuldade para engolir, sobretudo sólidos, certo? Ele vai sentir alguma coisa entalada, sentir dor, tá certo? Essa lesão ela pode ser mais baixa, isso aí piora os sintomas de disfagia, até o ponto de ela invadir essa região de mais abaixo, que realmente é a laringe glótica, e aí já são associados outros sintomas, que é a dispneia, que a gente vai tratar em outra oportunidade. Mas, dependendo da localização, esses sintomas são mais fortes ou menos perceptíveis. Isso está relacionado ao engasgo? Então, se a pessoa engasga sempre com esse diagnóstico, pode-se dizer que está acontecendo alguma coisa de errado. Isso. O engasgo, ele já sugere uma disfunção da laringe, porque a laringe é o órgão da fala, né? Então, a função principal dela é a fonação, é você falar, né? Mas, no meu ponto de vista, a função mais importante da laringe é a proteção de via aérea, tá certo? Quando a laringe está funcionando em perfeitas condições, mobilidade normal, você não se engasga. Tanto é que você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Porque quando você vai engolir, a epiglote, né, ela fecha a parte
da laringe e não deixa a comida entrar. Então isso nos reflete um pensamento quando você se engasga, tapa o ar e você não consegue respirar. Exatamente. Quando o paciente ele tem um tumor nessa região, que ele já tem um problema de imobilização da laringe, ela disfuncionaliza. Então ele não consegue vedar. Então o paciente ele começa a se engasgar com mais frequência, principalmente com líquidos, né? Por quê? Muita gente não sabe, mas o líquido ele é mais difícil de você ingerir do que o sólido. Ele é mais fácil de você se engasgar, porque o sólido e o pastoso, ele tem uma consistência mais grosseira e ela consegue ir com uma rapidez, uma lentidão. Vai unido, exato, como diz assim, a água não, o líquido, você ingere e ela desce, né, por gravidade. Então, se o paciente ele tem uma disfunção da laringe, ele vai começar com a disfagia para líquidos, ok? E, mais uma vez, dependendo da localização dessa lesão, a gente vai ter sintomas mais pronunciados ou menos pronunciados. Muito bem. Gente, mais dúvidas aqui. Doutor Túlio, quando uma pessoa se engasga, se está acontecendo alguma coisa de errado, e quando ela sente que o alimento ainda está parado na garganta, mesmo depois de engolir, esse problema é sério? É um dos sintomas de alarme, um dos sinais de alarme, né? Sobretudo se o paciente ele tem fatores de risco. Não é normal você engolir e a comida ficar entalada aqui e você não conseguir deglutir. Mas a sensação de que ainda está entalado, mesmo engolindo, aí o que isso acontece? Aí já sugere uma disfagia baixa, que já não tem mais relação com a laringe, a faringe. A passagem do alimento. Já tem mais, já está mais associado a uma lesão baixa. Pode ser um tumor de esôfago, ou pode ser só uma alteração de mobilidade, tá certo? Do esôfago, que é doença benigna, tá certo? Mas que precisa ser investigado, só que dessa vez com um gastroenterologista. Bom, gente, mais pergunta para o doutor Túlio no nosso podcast de hoje. Dor ao engolir. Tem alguma coisa errada? Se essa dor persistir por mais de 3 semanas, sim, né, o paciente deve ser avaliado. O que é que pode causar dor ao engolir? Amidalite, que são doenças, né, que pode ser viral, bacteriana, inflamação na garganta. Só que esse tipo de infecção, ela se resolve na imensa maioria das vezes em 1, 2 semanas no máximo. Então, se o paciente ele tem dor ao engolir, e essa dor ela persiste por mais de 3 semanas, o paciente faz o tratamento corretamente, que o médico passou, e essa dor não se resolve, ele precisa passar pelo especialista para poder a gente fazer um exame mais minucioso. E talvez até pedir um exame complementar que a gente usa muito a laringoscopia, que é um exame de visão direta, né? E é um exame de baixo custo, é um exame pouco invasivo, né? O paciente ele não é submetido à radiação, como na tomografia, né? E é o exame inicial para a gente avaliar esses sintomas especificamente. Doutor Túlio, às vezes os alimentos, quando as pessoas dizem, rapaz, eu engoli, mas está saindo pelo nariz. Isso é um problema que eu estou com alguma situação de disfagia séria ou não? Com certeza, né? Quem faz a válvula, né? Quem impede do alimento subir é exatamente o véu palatino. Se você abrir a boca e olhar de frente do espelho, você vai ver que tem a úvula no meio. Chama de capela, né? E tem aquele arco dos dois lados, sim, né? Que se movimentam, sim, né, normalmente. Uhum. Se o paciente ele tem alguma condição, por exemplo, o nervo que faz a inervação da musculatura que é responsável pelo movimento, que é o glossofaríngeo, o paciente ele vai ter uma disfagia dessa forma. Por exemplo, o paciente ele tem um tumor, o glossofaríngeo ele passa nessa região aqui do pescoço, lá em cima, certo? Então, se o paciente ele chega com essa queixa, eu vou procurar alguma patologia lá em cima, porque se ele tem uma nodulação nessa região endurecida, do mesmo lado em que há uma paralisia desse véu palatino, eu posso pensar que isso aí seja um tumor que está invadindo esse nervo e está fazendo com que a musculatura daquela região não seja capaz de fazer sua função. Isso provoca que a comida saia pelo nariz. Você se alimenta, o normal é ela descer. Só que se você tem uma paralisia do véu palatino, né, a comida, principalmente líquido, né, a comida ela pode voltar pelo nariz. É diferente daqueles
Às vezes todo mundo já passou por isso, né? Você tá bebendo aqui água, daqui a pouco De repente, você dá uma risada e aí vem pelo... Isso. Né? Isso aí já é diferente, né? É um episódio restrito, né? Causado por uma risada que você, na hora que você está engolindo e ri, né? Ela acaba abrindo o véu palatino e a comida volta o líquido volta pelo nariz. Isso não seria um sintoma grave de doença, nem de alguma coisa, de algum problema lá? Não, e nem na êmese, no vômito, né? Se a pessoa vomita e ela sai pelo nariz. Ali é um caso específico, né? Agora, se esse sintoma ele persiste por mais tempo, ponto de corte ali 3 semanas, ele precisa procurar um especialista. Bom, as pessoas falam também, doutor Túlio, lhe pediram para me perguntar aqui no seu podcast de hoje, é a questão da dificuldade de engolir carne. Só carne. Eu já passei por 2 situações muito difíceis. Eu me entalei com carne e até hoje eu tenho um trauma. Eu só como pedaços minúsculos de carne, porque quase que eu morro asfixiado. Entalou realmente um pedaço muito grande, eu tive que, não sei se foi uma coisa espontânea de Deus, mas eu tive que colocar o dedo na goela para poder tirar. Foram 2 situações. Essa dificuldade de engolir carne naturalmente é um sinal de problema grave, sério? Tem que investigar? Se for um episódio pontual, não. Porque muitas vezes realmente você mastiga um pedaço maior e engole sem fazer aquela mastigação. E às vezes dói quando você engole, né? Um pedaço grande. E assim, importante você ter falado isso, porque assim, é uma emergência, né? Existe uma manobra, né, que eu queria até expor aqui. Importante. Porque eu tive que me virar sozinho, porque ninguém achou que eu estava engasgado. Isso. Eu chamava atenção, mas ninguém tomou iniciativa. Porque antigamente tinha assim aquela ideia de que se dá uma pancada nas costas, mas não é a manobra correta para isso. A manobra correta é a manobra de Heimlich, né? Que consiste em você ficar posicionado atrás do paciente, você faz, junta as 2 mãos, posiciona ela aqui abaixo do diafragma e você faz o movimento de J, certo? De baixo para cima. De baixo para cima com força. Por quê? Quando você faz esse movimento, aumenta a pressão intraabdominal naquela região, isso comprime o diafragma para cima, isso gera uma pressão do pulmão para a traqueia e essa pressão expulsa a carne ou o alimento. Isso aí é feito para crianças maiores e adultos. Sim. Né? Bebês, crianças menores, a manobra é outra. Realmente você bota ela deitada no seu braço e você dá as pancadinhas nas costas. Né? Mas é uma manobra extremamente importante e eu acho que todo mundo deveria saber, porque você pode salvar a vida de uma pessoa. Não tenha dúvida. E a dificuldade de engolir carne é um sinal que tem que investigar também alguma coisa. Se esse sintoma persistir por mais tempo. Muito bem. Bom, vamos falar agora de exames, né? Porque o senhor falou dos sintomas, das consequências da disfagia. Como é que são feitos os exames para saber esses tipos de disfagia que a pessoa sente, doutor Túlio? Bom, antes da gente partir para o exame, a gente faz uma coleta, uma anamnese, né, que é uma coleta de informações completa, né, porque aí a gente vai juntando informações num quebra-cabeça, né, que só a gente entende como é que funciona, e aí a gente vai formulando nossas hipóteses, né, a gente vai vendo os fatores de risco, se o paciente é fumante, se ele é etilista, há quanto tempo está acontecendo, e aí a gente vai mais ou menos formulando as hipóteses. Depois que a gente formula a hipótese, a gente vai para os exames, né? Antes disso, na verdade, tem um exame físico, extremamente importante, né? Horoscopia, você avaliar a boca do paciente, importante que a gente avalie o paciente sem a prótese dentária, porque não é comum o paciente ele ter uma lesão de palato, que fica escondido ali na prótese. Principalmente aquelas removíveis, né? Exato. E aí, o importante é você fazer a avaliação sem a prótese. E aí você avalia a cavidade oral, tá certo? Você faz um exame manual de palpação, na base da língua até lá embaixo, à procura de alguma tumoração, alguma massa endurecida, tá certo? E aí, depois de feito o exame físico, a gente vai para os exames. O exame inicial, como eu já falei, é a laringoscopia, que a gente consegue ver sob visão direta, tá certo? Toda a região da laringe.
a gente pode fazer só através do fibroscópio, pela boca, ou então ele pode fazer pelo nariz, que a gente chama de vídeo-laro... Vou cortar essa parte aqui. A gente chama de vídeo-nasolaringoscopia, tá certo? Que a gente vê toda a cavidade nasal, a rinofaringe, tá certo? A faringe e a laringe. E aí, a depender do que nós encontramos lá nesse exame, a gente parte para um segundo passo, que seria, se a gente conseguiu ver alguma lesão lá suspeita, a gente faz biópsia e exames de estadiamento, tomografias, né, de pescoço e tórax, né, e aí já uma preparação para o possível tratamento. Muito bem. Bom, e diante de todos esses problemas, né, que como estamos falando com o senhor, que é médico de cabeça e pescoço, tratamentos para esses tipos de disfagia. A gente fala muito, diagnosticou. Essa aqui é o problema que você tem de disfagia. Como é que se descobre o que é que vai ser feito como tratamento e o tempo desse tratamento, doutor? Pronto. Tratando de doenças benignas, tratamento de refluxo, através de mudança do estilo de vida, não se alimentar em conjunto com líquidos, né, na hora do almoço, evitar deitar-se pelo menos antes de 2 horas, né, você almoça, janta, só pode se deitar depois de 2 horas, tratamentos com omeprazol, pantoprazol, ok? E partindo para a parte oncológica, né, que é a minha área, vai depender do tipo de tumor, da localização e do estágio que aquele paciente se encontra. A gente tem tratamentos que variam de tratamento somente com radioterapia e no extremo tem o paciente que precisa ser submetido a uma cirurgia de laringectomia total, onde a gente tira toda a laringe do paciente, né, juntamente com esvaziamento cervical, radioterapia e quimioterapia. Por isso que é extremamente importante a gente descobrir o câncer ainda nos estágios mais iniciais, porque o paciente ele tem uma grande chance de cura, tá certo? Uma chance maior de cura e que o tratamento não vai gerar tantos danos, né? Um tumor de laringe, né, inicialmente, se for um tumor só de glote, de prega vocal, em casos iniciais a gente trata somente com radioterapia, né? Se esse tumor cresce, laringectomia e esvaziamento cervical, rádio e radioterapia do estojo, né? Se essa lesão ela acomete a língua, a base da língua, aí é uma cirurgia muito mórbida para o paciente, porque a cirurgia de glossectomia, ou pelviglosso-mandibulectomia, em que a gente tira ou só a língua, ou a língua junto com o assoalho da boca e a mandíbula, né, ela gera um defeito estético para o paciente e funcional extremamente importante, né? O paciente, para ele reabilitar novamente para comer pela boca, leva tempo, ele tem que reaprender, né, a se alimentar. Então, o tratamento vai variar muito do estágio, do tipo de tumor e da localização. No tempo e o jeito que vai se tratar. Exato. Bom, a gente acha que já deu uma pincelada no que é disfagia, sintomas, tratamentos, exames. Podemos fazer algumas perguntas aqui de internautas e pacientes que estão querendo falar com o senhor? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Achei interessante uma pergunta aqui. Quando engulo a saliva, sinto um pequeno estalo ou uma trepidação na garganta. Ao deitar, ou quanto mais o estômago vazio está, mais forte fica esse clique. É algum momento quando mexo o pescoço. O que é isso? Aí, assim, é uma queixa muito inespecífica. Eu teria que associar outras... Avaliar com mais qualidade, né? Teria que avaliar outras variáveis, né, examinar a paciente para tentar formular um diagnóstico. Mas como ela citou aí a questão estomacal, né, muito provavelmente deva estar associada a algum grau de refluxo, porque assim, quanto mais tempo você passa sem se alimentar, aquele muco, ele diminui a produção, entendeu? Então, tanto é que quando a pessoa passa muito tempo sem se alimentar, sente aquele, o pessoal chama de ROI, né? Sim, ROI. E acaba se alimentando e aquilo ali melhora, porque quando a pessoa se alimenta, ela aumenta a produção desse muco, porque tem que envolver o bolo alimentar, e isso aí dá uma aliviada no sintoma dos pacientes, né? Interessante. Uma pergunta, quem tem disfagia, doutor Túlio, não pode tomar nenhum tipo de comprimido? Não necessariamente.
né, dependendo do tipo de disfagia. Né, como eu falei, a disfagia não é um diagnóstico, a disfagia é um sintoma. Dependendo do diagnóstico do paciente, ele vai ou não conseguir ingerir um comprimido. No caso de tumores avançados de orofaringe e de laringe, dificilmente esse paciente vai conseguir ingerir. Né, mas tudo vai depender do diagnóstico. Aqui tem uma pergunta interessante. Boa tarde, boa noite. Bom dia, ninguém sabe a hora que ele está falando, mas vamos generalizar porque está todo dia, toda quinta-feira, às 7 da noite, nós estamos aqui. Ultimamente, quando como comida gordurosa, sinto um bolo na garganta. Estou preocupada. O que pode ser isso, doutor? Pronto. Isso daí pode ser, esse bolo na garganta pode ser exatamente um globus faríngeo, pensando mais, do mais simples, né, para o mais complexo. Pode ser só um globus faríngeo decorrente de uma doença do refluxo, tá certo? Ou dependendo do tempo de sintoma que essa paciente está apresentando, a gente pode pensar em alguma coisa relacionada a tumor dessa região. Se a paciente ela tem 1 mês, 2, 3, com aquela queixa, com certeza a gente tem que avaliar, mas eu não consigo dizer o que é com certeza, né? Deveria fazer um diagnóstico mais preciso. Consulta e reunir outras informações. Tenho 48 anos e tenho um refluxo gastrocefágico. Mas o que me incomoda mesmo é o engasgo com qualquer tipo de alimento, mesmo com o refluxo controlado. Sofro muito com o engasgo. Já fiz endoscopia. O que eu posso fazer a mais para descobrir o que eu tenho? Como eu falei, o refluxo ele causa isso. Né? Ele causa não necessariamente engasgo, mas como a mucosa ali ela está mais edemaciada, o paciente ele tem essa dificuldade de ingerir. Mas se esse sintoma está persistindo, pelo que eu entendi, está persistindo, Sim. mesmo tratando o refluxo, com certeza ela precisa fazer um exame inicial ali de pelo menos uma laringoscopia. Porque a endoscopia, você só consegue visualizar bem do esôfago para baixo. Mas ela pode ter uma disfagia alta ali relacionada à laringe que não consegue ver na endoscopia. Então, precisa fazer uma avaliação, muito provavelmente uma laringoscopia para a gente elucidar o caso. Bom, gente, eu estou aqui como porta-voz de toda essa clientela do Dr. Túlio, falando sobre disfagia hoje no nosso podcast. E eu quero fazer uma última pergunta, que eu acho que é importante, que muita gente gostaria de fazer. Quando estou com fome, começo a tossir e sentir ânsia de vômito. É normal? Tem algum problema de disfagia, Dr. Túlio? Não, provavelmente é uma queixa também gástrica dessa paciente, né? A tosse é comum no refluxo, né? Principalmente em criança. Criança, muitas vezes, o principal sintoma é de tosse, né? Porque tem muito edema e há uma produção excessiva de muco nessa região, por isso que o paciente fica pigarreando. Então, quando o paciente se deita, principalmente, essa secreção, esse muco que é produzido, né, através da inflamação nessa região, ele pode causar essa tosse, né? Mas provavelmente seria uma causa gástrica. Então já não estaria mais com o Dr. Túlio. Isso. Essa pergunta, por gentileza, estou com dificuldade para engolir saliva, mas somente saliva, comida, tudo certo. E quando acontece isso, fico sufocada. Pronto. Essa paciente ela tem uma disfagia para líquidos, né? Saliva é líquido. Então, como eu falei anteriormente, o líquido ele é mais difícil para o paciente que tem alguma disfunção da laringe ele engolir, né? Então, é mais fácil do paciente se engasgar. Precisaria investigar realmente, porque ela tem algum grau de desmotilidade ali, de disfunção da laringe, que não é normal. Então, eu sugiro que essa paciente ela procure ou um otorrinolaringologista, tá certo, inicialmente, ou já um cirurgião de cabeça e pescoço. Bom, acho que as perguntas já foram todas elas dirimidas com o assunto de hoje. Só dizer aqui, muito obrigado às que confiam nessas perguntas que passando para o Dr. Túlio aqui no podcast mais uma vez. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, tá certo? E se você ainda não me segue, faz a inscrição aqui no canal e ativa o sininho. Assim, quando for postado um novo vídeo, você vai ser avisado, né? E você pode acompanhar mais uma vez.
Queria agradecer mais uma vez a presença aqui do meu amigo José Luiz Menezes, tá certo? Que engrandece muito esse debate. E você que é aqui da região de Aquiraz, que precisa de algum atendimento da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, eu faço atendimentos aqui na clínica Medileste, ok? Que fica ali de frente ao Hospital Municipal, às quintas-feiras pela manhã, a cada 15 dias. Então, se você precisa de algum acompanhamento, apresenta alguma dessas queixas que foram mencionadas hoje, você pode estar entrando em contato com a clínica e marcar uma consulta, tá certo? Que aí, com certeza a gente vai conseguir achar a causa e fazer o melhor tratamento, ok? Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu Papo Cabeça com o Dr. Túlio Sampaio. Dr. Túlio Sampaio é médico cirurgião cabeça e pescoço. CRM Ceará 14872. RQE 13448.